Boa noite, irmãos. É uma alegria, uma enorme satisfação estar com vocês nessa noite. Uma noite tão singular para esta igreja de 59 anos. E me alegro em poder participar, pelo menos uma certa dose que recebo aqui como um privilégio dado pelo pastor Rubens, de conhecer os irmãos e estar aqui partilhando com vocês também. E o objetivo nessa noite de celebrar, evidentemente, é a gratidão. 59 anos, temos razões suficientes para agradecer ao Senhor por tantas pessoas, certamente, que já serviram essa igreja e que hoje estão servindo ao Senhor nessa comunidade local. E durante os louvores, nós já fizemos isso, nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o seu nome. Mas também, numa noite de celebração, é importante renovar o compromisso. Agradecer pelo que o Senhor nos deu e nos comprometermos com Ele. Pois a igreja é dele, é o povo dele que se reúne aqui, assim como todo o seu povo espalhado pelo mundo. E cada vez que temos um momento como este, um momento singular, também nós precisamos pensar: Senhor, o que o Senhor espera de nossas vidas a partir dessa data então? O que o Senhor espera dessa igreja especificamente, espera de todos os santos na terra, e é isso que nós vamos meditar. E eu queria partilhar um trecho da palavra do Senhor no livro de Jonas. Observar o primeiro capítulo de Jonas, de forma bem panorâmica, evidentemente, e fazer aqui algumas considerações para renovarmos o nosso espírito diante do Senhor e o compromisso com Ele, e especificamente para desafiar essa igreja a pensar sobre isto. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. O livro do profeta Jonas é um livro pequeno na Bíblia e é fácil encontrar. Se você não encontrá-lo com facilidade, encontre Obadias, está ali perto. Viu como é fácil? Uma boa dica, né? Brincadeira, é claro, mas o livro de Jonas é um livro de um profeta, um livro pequeno, curto, e que nós temos que folhear, às vezes, para conseguir parar nele ali certinho. Mas encontre, por favor, o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, que tem uma narrativa poética muito importante para a mensagem cristã, para a nossa vida. E nós vamos observar alguns detalhes no primeiro capítulo, embora sem condições de aprofundar todos os elementos importantes desse texto, mas para considerar alguns conselhos para que a igreja de Jesus, e especificamente você que está aqui a ouvir nessa igreja local, quais conselhos Deus nos dá nessa noite para que a igreja seja bem-sucedida, para honrá-lo em tudo, para responder positivamente ao chamado de Deus a todos nós, mas especificamente para essa igreja, que é a nossa meditação nessa noite. Quais conselhos Deus teria para nós e para essa igreja, para que ela se torne bem-sucedida em todos os desafios que ela terá pela frente? Então vamos observar o primeiro versículo. Observe, Jonas no capítulo 1, no versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, somente o primeiro versículo em primeira instância. O livro de Jonas possivelmente foi escrito pelo próprio Jonas, depois dos eventos que ocorreram e aqui estão narrados. O livro, apesar de uma narrativa, tem elementos poéticos muito importantes. O livro começa com o primeiro versículo dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, o profeta. E se você observar o versículo 2, depois que a palavra de Deus veio a ele, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus chama o profeta, que já estava trabalhando para o reino de Deus, já falava em nome de Deus como profeta, e Deus diz: eu tenho algo, eu vou pedir algo da sua vida que você não está preparado. Jonas era um homem até corajoso, pregava para o rei, desafiava o povo, ele já era um mensageiro, mas Deus estava pedindo dele algo que ele não tinha a disposição natural para fazê-lo. Por isso o texto já vem: veio a palavra do Senhor especificamente a Jonas naquele momento e pediu: eu preciso que você se disponha, se levante para fazer algo que você não sabia que devia fazer. Há um chamado, há uma vocação, há uma palavra específica, não estamos falando daquela palavra regular do Senhor, mas uma palavra que Deus trouxe a Jonas. Mas se você observar o capítulo 3, olhe o elemento poético desse texto, que traz para nós uma simetria de uma narrativa poética. O capítulo 3, nos 2 primeiros versos, nos diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela a mensagem que eu te digo. Em outras palavras, o texto está harmonicamente estabelecido numa narrativa para nos dizer que Deus falou com Jonas. Jonas não tinha disposição para servir e ele fugiu. E depois que tentou fugir, Deus o traz de volta e disse: você saiu daqui, te trouxe de volta para dizer mais uma vez. Essa é a sua missão. Não é uma missão nova, é a mesma que você estava negando. Dispõe-te, vai até Nínive e clama contra ela. Se no primeiro elemento Jonas tenta fugir do Senhor, chegando ao profundo do abismo, pois o texto também de forma harmônica, e eu vou observar esses detalhes com vocês, Jonas dispôs o seu coração, diz o texto, para fugir da presença do Senhor. Aí nós temos a metade do texto. Disposição para fugir da presença do Senhor. E tendo descido, ou seja, foi ao litoral, encontrou um porto chamado em Jope, e lá embarcou para Tarsis. Mas, na nossa versão em português, ela vai omitir os detalhes muito importantes que, tendo Jonas descido até o litoral, desceu para dentro de um navio que ia em direção a Tarsis. Ele desceu a primeira vez, desceu a segunda vez, e estando naquela embarcação, o texto diz que ele desceu mais uma vez e foi encontrado nos porões do navio. Tendo descido ao porão do navio, e descido ao porão do navio, para que o navio não viesse a pique, ele então disse: me lancem ao mar, porque se não me lançar, o Senhor não vai se aquietar, e o mar então não vai se acalmar. E eles lançam ele, mais uma vez, para baixo. Ele desce ao mais profundo do oceano. E você acha que acabou? Não. Um peixe o traga e leva para o mais profundo abismo, onde o texto diz, de lá, de onde não dá para descer mais, ele ora e clama ao Senhor. Em outras palavras, de forma poética, o Jonas decide fugir da presença do Senhor. E o que ele faz? Ele desce, até chegar onde nenhum homem pode descer mais. E então ele se arrepende e tem o capítulo 2, que é uma oração, que é um grande salmo. Deus perdoa os seus pecados, um peixe o devolve na praia. O peixe coloca de volta. Primeira fase. Ele sobe a montanha, ele prega, e tendo pregado, sobe numa colina, e numa colina se assenta para observar a destruição de Nínive. Então, quando ele resolve obedecer a Deus, ele começa uma subida. Tente ler o texto de Jonas nessa harmonia, e você terá entendido, compreendido como o autor compôs uma bela literatura. Mas nós vamos observar a queda de Jonas. Por quê? Para chamar a atenção. Quais conselhos Deus teria para nós, para que a igreja de Cristo seja bem sucedida? Então notem que eu tenho o primeiro conselho no primeiro versículo. E vai ficar fácil para você guardar isso. São 4 conselhos. No final da mensagem, se eu te perguntar quantos conselhos foram? 4. Quantos elementos para cada conselho? 4. Olha como fica fácil. Se você conseguir responder tudo isto, você terá uma boa memória. Não vai ganhar prêmio nenhum, mas vai ter uma boa memória. Vai provar que tem boa memória. Então guardem comigo. O primeiro conselho para que uma igreja, a igreja de Cristo seja bem sucedida, é ouvir a voz de Deus. Parece simples, não é? O versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. O Senhor falou com Jonas. Esse é o primeiro conselho. Então note. Primeiro, no primeiro conselho, tem 4 elementos que você tem que guardar. Primeiramente, Deus falou com Jonas e fala conosco hoje. Esse é o primeiro elemento. A igreja precisa, o primeiro conselho, ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, ela precisa acreditar que Deus fala. Evidentemente que não vai falar contigo e comigo da mesma maneira que falou com Jonas. Mas Deus fala. Acredite nisso. Quando a igreja abandona a voz de Deus e passa a ouvir qualquer outra voz, ela tomou o primeiro passo para ser mal-sucedida na presença do Senhor. A igreja precisa buscar a voz de Deus, crendo que Deus fala. E Deus fala hoje. Não da mesma forma que falou a Jonas. Nós não seremos Jonas, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus hoje. Esse é o primeiro elemento. A palavra do Senhor veio a Jonas, especificamente a Jonas. Então, o segundo elemento para ouvir a voz de Deus é acreditar que Deus fala, que é legítimo ouvi-lo e ouvi-lo hoje ainda, mas também que Deus não fala de qualquer forma e de qualquer jeito. Deus fala com critérios.
Eu espero que você não ande por aí tentando andar nos vales sombrios da vida. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Ignorando a palavra de Deus. Há muitas pessoas hoje tentando ouvir a voz de Deus, naquele sentido: Senhor, fala comigo, dê-me uma voz, dê-me uma luz. Mande um raio do céu, então te obedecerei. Mas se isso for verdade, não precisa de fé. Jonas teve uma voz específica, Abraão teve uma voz específica, Moisés teve uma voz específica, e a quantidade de pessoas na Bíblia que ouviram uma voz específica é pequena. Mas Deus fala o tempo todo e não nos deixou abandonados. Por quê? Porque Ele falou através de homens que compuseram grandes testemunhos até chegarmos à palavra dEle, e agora nós podemos ouvir a voz de Deus. Quando a igreja abandona a voz de Deus que nós temos hoje, que é a sua palavra, ela dá um passo na direção do fracasso e do fracasso espiritual. Quando eu digo que uma igreja precisa ouvir conselhos para ser bem-sucedida para os propósitos de Deus, para cumprir o chamado de Deus. E Deus falou com Jonas, mas notem, Deus não falou de qualquer jeito a Jonas. Ele fala e sempre falou, mas Ele fala com critérios. Se você está ouvindo a voz de Deus, como pode ter certeza que você está ouvindo hoje a voz de Deus? Porque Jonas poderia ter certeza que ouviu a voz de Deus. Mas hoje, se Deus fala com critérios: Senhor, o Senhor está falando comigo? Como posso eu ter certeza? Em meio a tantas vozes que ecoam no nosso mundo, tantas religiões, a cada hora uma nova igreja se funda, porém distante da palavra de Deus. Como a igreja não vai se perder se ela desejar ouvir a voz de Deus? Porque Deus fala, é preciso crer nisto, mas Deus fala com critérios. Deus não fala de qualquer jeito. Se você confia nas suas emoções, já deu o primeiro passo para se enganar sobre a voz de Deus? Aquelas pessoas que dizem: olha, mas eu estou sentindo no meu coração. Todas as religiões têm pressentimentos, têm visões, têm sonhos, têm sensações. Como posso ter certeza que a minha sensação de fato é a voz de Deus? Pela palavra de Deus. Ela é específica, ela é um presente dado à igreja. Então, Deus fala, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala hoje, e Deus fala com critério, mas observe que Deus falou a Jonas, especificamente o filho de Amitai, mas também Deus falou objetivamente. Note: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Segundos depois que Deus falou a Jonas, se nós perguntássemos a ele: Jonas, o que Deus pediu da sua vida? Jonas nos diria: ele disse que eu devo ir a Nínive e clamar contra ela. Não havia uma mensagem subliminar. Então observe, o primeiro conselho: ouvir a voz de Deus. Deus fala, devemos crer, Deus fala com critérios e Deus fala objetivamente. Deus não fala nas entrelinhas, de modo que você precisa ser ungido para perceber a voz de Deus. A igreja comete um deslize, um engodo, e se desvia da palavra de Deus quando ela começa a ouvir vozes subliminares. Portanto, com todo respeito, devo dizer isso a vocês. Principalmente pregadores, como eu, como o pastor Rubens, pastores, líderes, de certa maneira. Não confunda a voz de Deus com as suas emoções, seus sentimentos. Eu estou sentindo no meu coração, então é Deus que está falando, é o seu sentimento. Nós somos seres humanos e sentimos todas as coisas. Mas eu, normalmente, não confio nos meus sentimentos. Porque, normalmente, eles não coadunam com a palavra de Deus. A voz confiável é a voz de Deus. Eu devo mudar, não Deus. Deus não fala nas entrelinhas, de modo que é preciso ser um pastor, é preciso ter sido selecionado dentre tantos habitantes do planeta e dar um dom específico para entender a voz de Deus. Se você é um salvo, você pode ouvir a voz de Deus. Deus fala, Ele fala com critérios e Ele fala objetivamente. Ele sempre é claro quando Ele pede algo de alguém. E o que Deus pede da sua igreja é muito claro na Bíblia. Em quarto lugar, observe, devemos crer que Deus fala. Fala com critérios, fala objetivamente. E ainda no verso 2, Deus fala sério. Deus disse a ele: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A ordem é clara, Jonas. E Jonas, então, se me coloco no lugar dele,
eu vou imaginar que Jonas, então, havia pensado: Senhor, eu não estou disposto a fazer isto, e eu vou descer. Ir para Nínive e subir a montanha. Eu vou descer para o litoral, num período que temos embarcações curtas, são poucas embarcações, difícil de ter outra embarcação tão rápido. Ele vai para Tarse, provavelmente um lugar do outro lado do Mediterrâneo. E eu vou para lá, quero ver como o Senhor vai pregar em Nínive sem a minha presença. Depois que eu atravessar o mar Mediterrâneo, como vai me trazer de volta? Só se for na barriga de um peixe. Porque barco não vai ter, navio não vai ter. E nós já sabemos o que aconteceu. Jonas tem uma disposição contrária. Deus fala sério, porque nós sabemos que Deus vai fazer com que Jonas desça até o profundo abismo e entenda: Senhor, era melhor ter feito a tua vontade, então me arrependo. E Deus traz ele de volta e coloca ele no lugar de onde não devia ter saído. Deus fala sério. Deus não brinca. Note, primeiro conselho para esta igreja, para ser bem-sucedida no caminho de Deus, é ouvir a Deus. Porque Deus fala ainda hoje conosco. Mas Ele não fala de qualquer jeito. Ele fala com critérios. E Ele não fala de qualquer maneira, qualquer um, de forma subliminar. Ele fala objetivamente. E se Ele fala sério. Deus não brinca. Deus não tem humor. Embora hoje muitos cristãos querem dizer que Deus tem humor. E Deus não tem humor. Porque o humor pertence aos mortais. O humor é a surpresa. Se você conta uma história para alguém, para ser engraçada, você tem que surpreender aquela pessoa com um final. Nós não podemos surpreender a Deus. Logo, ninguém pode contar uma anedota para Deus, porque Ele já sabe o final. E se você tentar contar uma história engraçada para alguém que sabe o final, não tem graça. Deus não precisa disto. E Ele não brinca conosco. Ele revelou pouco para um mundo com tantos anos. Mas o que Ele revelou é suficiente e profundo. Tão profundo que se gastarmos toda a nossa vida para compreender o que Deus falou, não compreenderemos em 10 vidas. É profundo. Portanto, eu não consigo compreender quando uma igreja começa a buscar uma voz subliminar de Deus. Nós queremos ouvir a Deus e queremos ouvir Deus falar, mas não pela palavra. Mas você já compreendeu tudo que aqui está escrito? Não. Então, por que você quer ouvir mais? Por que buscar uma outra voz? Se você tem uma voz profunda, suficiente. Então, note, irmãos, primeiro conselho, ouvir a voz de Deus. O segundo conselho, ainda no final do versículo 3, como nós podemos compreender, quando Deus vocaciona Jonas com uma palavra específica, nós temos aqui uma segunda nota, que é um segundo conselho. Se o primeiro é ouvir a voz de Deus, o segundo é entender o seu papel no mundo. A igreja precisa entender o seu papel neste mundo. O versículo 3, quando Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, vem uma nota muito importante. Por que razão? Porque a sua malícia subiu contra mim. O segundo conselho para a igreja precisa saber qual é o seu papel no mundo, porque ela existe. Porque nós cultuamos, porque nós pregamos com as portas abertas, porque nos reunimos num lugar sagrado, e porque há 59 anos uma comunidade de santos se reúne nesse lugar. E depois do culto, cada um volta para o seu lar, para educar os seus filhos, para estabelecer uma cultura num lar cristão, para ir ao trabalho de forma honesta, vivendo de forma ética e moral. Com qual objetivo? Porque nos policiamos de tantas formas de pecados e inclinações para viver em purificação, para que o mundo olhe para as nossas vidas e no final nos dê um prêmio como pessoas moralmente sadias. Não é este o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, viver inteiramente para Ele. E vivendo inteiramente para Ele, testemunhar esse mundo caído, perverso, malévolo, jogando um pouco de luz, uma centelha de luz. Portanto, segundo conselho, a igreja precisa saber claramente o seu papel neste mundo, para que ela não se desvie. E se ela se desviar, não será bem sucedida no caminho de Deus. É preciso ouvir e é preciso definir o seu papel. Por que nós existimos? Por que nos santificamos? Por que cultuamos? Por que estudamos a palavra? Por que adoramos?
Para quê? Para sermos luzeiros nesse mundo. Essa é a resposta. Conhecendo a Deus, brilhar nesse mundo. E quando uma vela é acendida ou é acesa na escuridão, o que acontece com as trevas? As trevas se dissipam. E se o mundo está cada vez mais em trevas, nós devemos fazer uma pergunta: será que falta luz? Ou será que aqueles que se dizem luzeiros no mundo perderam completamente a sua vocação e são velas apagadas? Se nós observarmos esse recinto e apagarmos todas as luzes nesse momento, nós seremos completamente inundados pelas trevas. Mas quando alguém vai e acende o interruptor, e aperta o interruptor e acende uma lâmpada, as trevas se dissipam. Não há competição entre luz e trevas. Onde tem luz não tem trevas. Trevas é necessariamente a ausência da luz. E se o mundo vai de mal a pior, mas o número de cristãos e de igrejas aumentam a cada ano, tem alguma coisa errada. Pois se nós enchêssemos esse recinto com velas apagadas, que eficiência teria vela apagada contra as trevas? A resposta é nenhuma. Pode colocar 1 milhão. Continuará escuro. Porque o número de cristãos aumenta e as trevas não se dissipam nesse mundo? A razão é muito simples. O número de pessoas na igreja aumenta, mas o número de cristãos e luzeiros no mundo não. É muito simples definir isso. Por quê? Porque a igreja está perdendo a sua rota e o seu objetivo na terra. Querem sonhar com mega igreja? Eu quero ter uma igreja com tantos, centenas de milhares de membros. Mas crentes ou membros? Essa é a pergunta. De que adianta ter milhares que não brilham? Esse não é o foco da igreja. Nós queremos ter muito dinheiro. Dinheiro é importante, a igreja precisa para fazer, executar o reino de Deus. Mas para que você quer dinheiro? Se não for para iluminar esse mundo. Se não for para ministrar, não for para conhecer a Deus. Então note o segundo conselho, entender o seu papel no mundo. Eu disse que são 4 itens para cada um. E quando nós entendemos que Deus disse, a sua malícia subiu contra mim, Deus está falando da maldade que havia na terra de Nínive, assim como Deus reagiu à maldade de muitos territórios e reinos na antiguidade. Babilônia, Tiro, Sodoma e Gomorra, Sidom, o mundo todo nos dias de Noé. Deus reagiu e disse, eu tolero o mal, eu até tolero um certo nível de trevas. Mas quando Deus desiste daquela região, daquele povo, e diz, não há luzeiro, então apaga tudo e acende outra vela em outro lugar. Então há uma expressão bíblica de que a maldade subiu até mim, não dá mais para tolerar. Nos dias de Noé, Deus disse a ele, não é, só tem a sua família, o mundo está em trevas. Nos dias de Sodoma e Gomorra, ele disse, Abraão argumentou com ele, mas Deus, não há lá 10 pessoas. E Deus disse, se tiver, eu não destruo. Não tem. E há uma profecia para esse mundo de que nós não vamos vencer o mal. O mundo será inundado nas trevas até que virá o grande Salvador que vai destruir. Mas eu, pelo menos, não apagarei a minha vela. Eu vou queimar até o fim. Porque eu quero estar dentre aqueles que Deus disse, como disse a Noé, como disse a Abraão, como disse a Daniel, como disse a tantos outros. São poucos, mas são luzeiros. Tira e depois a minha ira. E Deus reagiu. Então a igreja precisa entender o seu papel no mundo. Por quê? Porque Deus intervém no mundo. Note, se nós precisamos entender o nosso papel, guardem isso, Deus, Ele intervém. Segundo, se Deus intervém, Deus reage ao mal. Ele até tolera o mal, Ele até tolera uma igreja fria espiritualmente até certo ponto, até reagir a ela, porque Ele reage ao mal e Ele reage Ele intervém no mundo e reage ao mal, e Ele usa pessoas. Note, Ele chamou Jonas, mas por que Deus não produziu um arrependimento no coração dos ninivitas e resolveu tudo de uma vez? Porque Deus não simplesmente quer alcançar os ninivitas. Deus poderia estalar os seus dedos, mas Ele usa pessoas. Deus não quer que a sua luz brilhe nessa terra através de anjos, mas através de pessoas. Por isso Ele pede a Jonas, desperta, Jonas. E Jonas diz, não tenho nenhuma disposição. E Deus não disse, tá bom, vou chamar outro. Não, é você, desperta.
Deus insiste em usar pessoas. E sabe o que está acontecendo hoje? Se essa igreja tem 59 anos, se ela existe aqui, nessa região, nessa cidade, nesse país, é porque Deus usou centenas e milhares de homens antes de nós, que foram fiéis, que amaram a Deus, foram luzeiros no mundo. Do contrário, essa luz não estaria brilhando em cada um de vocês nessa noite. Você não teria conhecido o Evangelho. E agora é a sua vez, porque Deus continua usando pessoas. A decisão é sua. A disposição é sua. Mas o interesse de Deus é que o mundo seja iluminado por cristãos, por homens, não por anjos, não por árvores, não por animais, por nuvens, por luzeiros nos céus, por pessoas, cartas vivas. Deus intervém no mundo, Ele reage ao mal, Ele usa pessoas e, por fim, nesse segundo conselho, Deus se faz conhecido pela sua palavra. Versículo 2, ele disse: vá até Nínive e clama contra ela. O que Jonas devia fazer era simplesmente clamar, pregar. Ele devia falar. Muitos de nós aqui talvez tenha pensado um dia na vida: eu não recebi um dom de Deus para falar, para pregar, para ensinar. E eu diria que se você pensou isso alguma vez na vida, você está completamente errado. Você recebeu um dom de Deus para falar, para pregar e para ensinar. Talvez não num púlpito, numa escola, numa aula, mas você recebeu sim um dom de Deus para pregar, ensinar, para falar do Evangelho. Já ouvi algumas vezes, pessoas, mas especificamente, uma pessoa chegou uma vez e disse: mas pastor, eu não tenho dom para evangelizar pessoas, eu não falo direito, eu não sei falar corretamente, eu não falo de forma carismática, eu não tenho dom para evangelizar pessoas. E a minha pergunta foi: você é convertida? Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim, eu creio. E você sabe falar? Você fala? Sim, eu falo, sim. Então você já tem tudo o que precisa. Nós não estamos falando de ocupar uma sala, um púlpito, um plenário. Nós estamos falando de testemunhar e falar. Uma mãe que fala aos seus filhos, que fala aos seus vizinhos, que fala o tempo todo, a boca fala do que está cheio o coração. Se você ama a Deus, quando você fala, sai luz. As pessoas conhecem a Cristo pelas suas ações e reações, pela maneira como você fala, pelas suas reações, pela sua fuga de ambientes pecaminosos, pela doutrina que você carrega. Se as pessoas estão conhecendo, você está pregando, ensinando, e o Evangelho é uma notícia. Se essa notícia está chegando, você está evangelizando. Mas alguém poderia pensar: sim, mas eu sou mudo. Mas você sabe falar por libras, por sinais? Sim, então continua. Você se faz entendido? Sim, então você tem tudo que precisa. Nós confundimos às vezes que um pregador, que pregar a palavra, se resume a esta atividade que eu estou fazendo nesse momento, e não é verdade. Pregar a palavra, no sentido nato, eu vou pregar lá para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus vizinhos, para as pessoas com quem convivo. Pregar o Evangelho é viver o Evangelho, é torná-lo conhecido como um luzeiro. Deus intervém, Ele reage ao mal, Ele usa pessoas e Ele quer ser conhecido. Como? Pela sua palavra. Nós precisamos falar de Deus. Esse é o segundo conselho que eu tenho para esta igreja. O terceiro conselho, a partir do verso 3. Primeiro conselho, ouvir a voz de Deus. O segundo conselho, entender o seu papel no mundo. E o terceiro conselho, defina o que é sucesso para você. Uma igreja que quer ser bem-sucedida no caminho de Deus precisa ouvi-lo, entender seu papel no mundo e definir o que é sucesso. Observe o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Nós sabemos que Jonas tinha uma disposição, ele até teve uma ação, mas a ação era exatamente contrária à palavra de Deus, à missão que Deus tinha. Ele disse: eu não vou cumprir isso, Senhor, eu vou fazer outra coisa, e quero ver se o Senhor vai me obrigar. Definir o que é sucesso é exatamente essa disposição que nós temos no coração, de forma abstrata, intrínseca à nossa natureza,
que acordamos todas as manhãs motivados a trabalhar, a falar, a agir, a economizar, a investir, onde nós investimos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia. Isso tudo é objetivo. Todo mundo quer ser bem-sucedido em alguma coisa. Quando você acorda pela manhã, sem perceber, há objetivos na sua mente e você já definiu o que é ser bem-sucedido naquela ação. Assim para a vida. E o que é sucesso para a igreja e para um cristão? Estamos acostumados com um mundo que, se você tiver uma boa profissão, um bom emprego, boa saúde e muito dinheiro no banco, você é bem-sucedido. Mas muitas pessoas que conheço, sem saúde, sem muito dinheiro, sem um grande emprego, são muito bem-sucedidas no caminho de Deus. E conheço muita gente milionária, rica, com bom emprego, com boa saúde, mal-sucedida no caminho de Deus. Depende de como você determina o que é sucesso. Porque ser bem-sucedido é completar os seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Qual deveria ser o grande objetivo da igreja? Dos santos? Quando você define isso, você está definindo o que você vai buscar, qual é a sua disposição. Naquele momento em que Deus fala para Jonas, suba a montanha, clame contra Nínive, e Jonas então dispôs do coração fugir da presença do Senhor. E essa tentativa de ser bem-sucedido seria fugir tão distante que Deus jamais completaria aquela missão de salvar os ninivitas. Sucesso para Jonas é a morte, é a destruição dos ninivitas. Se isso acontecer, serei bem-sucedido, e é por isso que eu vou para o litoral. Se nós observarmos no capítulo 3, quando ele volta, e o capítulo 4, quando ele vai dialogar com Deus, porque ele foi mal-sucedido, pois Deus salvou os ninivitas, eles se arrependeram. Jonas faz um desabafo com Deus, dizendo, eu sabia, por isso eu fugi para Tarsis, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e perdoaria os ninivitas, por isso eu não queria vir aqui. No coração de Jonas, ser bem-sucedido é a morte daquele povo. É não alcançar aquele objetivo que Deus diz que vai fazer. Então Jonas está trabalhando em prol de um objetivo e está sendo mal-sucedido, porque o que Deus considera sucesso era que Jonas tivesse ido lá e pregado. É completamente diferente. Quando a igreja perde seus objetivos, eu diria, objetivos verticais. Note isso, objetivos verticais. A igreja tem que ter um objetivo com Deus, agradar a Deus, e não agradar aos homens. Quando pastores e liderança decidem agradar os homens, eles se tornam reféns dos homens. Mas quando eles decidem agradar a Deus, eles podem até ser mal-sucedidos em relação ao sentido horizontal, mas vão agradar a Deus, que é o que importa para a igreja. E uma igreja precisa ter isto definido. Observe então, diz que são 4 elementos, temos mais 4 observações para esse conselho, definir o que é sucesso. Jonas dispôs o coração para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Primeiro, um conflito de interesses. Os interesses de Deus eram conflitantes com os interesses de Jonas. Quando uma igreja define o que é sucesso, ela tem que abrir mão de todos os seus interesses que conflitam contra Deus. Nós podemos até observar o que muitas igrejas estão fazendo hoje, e sendo bem-sucedidas. Mas o que significa ser bem-sucedido? Quando um pastor me diz, olha, a minha igreja está tendo muito sucesso. Por quê? Porque está abarrotada de gente. Isso não significa sucesso. Depende. Você prega sermão ou prega autoajuda? Porque se você prega sermão e a igreja está cheia de santos. Porque um santo quer sermão. E vocês sabem o que é um sermão? Claro que você sabe. Porque quando um filho faz uma coisa que você não gosta, você diz assim, olha, fulano merece um bom sermão. Sermão não é elogio. Sermão é bronca. Se você vai todo domingo no culto ouvindo, espero que a palavra do pastor hoje seja agradável a mim. Isso não é sermão. Sermão, quando nós ouvimos um sermão, você sai cabisbaixo. Você sai, eu não sabia que tinha tantos pecados para mudar. Eu não sabia que tinha que me dedicar e me comprometer com tamanha profundidade com Deus, quanto fui desafiado nessa noite. Isso é um sermão. Um sermão eu saio devendo, eu saio comprometido.
Eu saio mortificando o meu ego, as minhas emoções, as minhas vontades. É a vontade do Senhor, não as minhas. É o Senhor, é o reino do Senhor, não o meu. Então a igreja abre mão dos seus interesses para não conflitar com o Senhor. Quando uma igreja se torna democrática, irmãos, Deus falou que é assim, mas vamos votar para decidir o que vamos fazer? E 51% decide fazer aquilo que é contrário à palavra. E a igreja faz, porque ela é democrática. Essa igreja não será bem-sucedida com Deus. Bem-sucedida com Deus é quando a igreja decide, se isso que queremos conflita com a palavra de Deus, nós queremos agradar a Deus. E para agradar a Deus, precisamos abrir mão da nossa vontade. Abrir mão daquilo que seria sucesso para este mundo. Mas não vai atrair muita gente. Mas quem disse que bem-sucedido para Deus é atrair muita gente? Jesus não atraiu muita gente. E ele disse que o caminho do céu é estreito. Poucos entram por ele. Não estou dizendo que a igreja tem que fazer de tudo para não ter muita gente, pelo contrário, mas ter santo. A igreja tem que santificar as pessoas. Pela pregação, pela doutrina, pelo compromisso. Definir o que é sucesso, primeiro, é preciso definir, fazer a vontade de Deus. E Jonas tem um conflito de interesse e ele resolveu fazer sua vontade. Segundo, ele teceu planos. Ele foi para Tarsis. Então, segundo elemento sobre esse terceiro conselho, definir o que é sucesso. Primeiro, conflito de interesses. Segundo, os nossos planos. O que queremos ser, o que queremos fazer. Planos para alcançar o sucesso. Jonas disse que iria para Tarsis. Tarsis, como já mencionei, possivelmente uma cidade, um local depois do Mediterrâneo. Ele sabia o que estava fazendo. Não era para qualquer lugar, era para um lugar que Deus não poderia executar a sua mensagem, o seu objetivo. Terceiro, o texto diz que, tendo descido a Tarsis, foi até Jope, desceu a Jope, que é o litoral, é um porto, e ali encontrou um navio que ia para Tarsis. O objetivo dele era chegar a Tarsis e ele encontrou o navio. Se lermos com desatenção, você pode achar que Jonas pegou qualquer navio que ali estivesse disponível. Mas o texto é muito claro pelo narrador que Jonas desceu a Jope. Ele queria um navio para Tarsis. E logo a seguir ele diz que ele completou o seu plano. Ele encontrou o navio que ia para Tarsis. Ele foi buscando o navio e encontrou. Ele sabia que para onde ia. Ele era um ser racional. Portanto, além do conflito de interesses, devemos pensar sobre os nossos planos. E terceiro, o auto-engano. Pois Jonas acreditava que se ele descesse aquela embarcação e entrasse mar adentro, não poderia mais retornar. Um auto-engano. E o auto-engano é aquela mentira que nós contamos para nós mesmos, que Deus não se importa, que Deus não liga, que Deus é misericordioso, que Deus é bonzinho, então eu posso fazer qualquer coisa nessa terra, mesmo que seja contrária à vontade dele, e ele não se importa. Esse é o auto-engano. Quando nós achamos que Deus não se importa com os nossos pecados. E Deus traz, e Deus julga, e Deus disciplina. Quando nós achamos que porque Ele é bondoso, Ele pouco se importa com aquilo que nós queremos na vida, com os nossos sucessos, e não com o sucesso dele. Definir o que é sucesso, tem que investigar o auto-engano. Jonas achou que navegando para Tarsis estaria resolvido. E em quarto lugar, o seu objetivo, o seu sucesso, o seu plano, e se fosse alcançado, o seu plano o levaria para longe de Deus. O texto é muito claro, indo para Tarsis. Por quê? Para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Terceiro conselho, defina o que é sucesso. Veja os conflitos de interesses, os seus planos. Lide com o auto-engano e cuidado com os seus objetivos que vão te afastar de Deus. Se a igreja quer ter sucesso para Deus, e é isso, olha, essa decisão vai nos afastar de Deus. Essa decisão custa mais. Essa decisão é sofrível, mas nos aproxima de Deus. A igreja tem que optar por isso. Primeiro conselho, a igreja precisa ouvir a voz de Deus. O segundo, precisa entender o seu papel no mundo. O terceiro, ela precisa definir o que é sucesso. Mas eu disse que seriam 4.
Então temos mais um conselho. Cuidado para não cair na frieza espiritual. Esse é o quarto conselho. O que é frieza espiritual? Uma igreja que para de ouvir a Deus. Primeiro conselho. Uma igreja que não entende o seu papel na terra, seus objetivos. Ela começa a se perder. Uma igreja que não tem clareza do que é sucesso, de como quer ser bem-sucedida para Deus. Ela cai num auto-engano, se desvia. Resultado, a frieza espiritual é inevitável. Frieza é aquele momento em que você para de ter tempestade e você encontra uma linha, um sentido linear da vida em que acabaram os sofrimentos. E esse é um cuidado que nós devemos ter, por quê? Porque nós somos tendenciosos a isso. É natural para nós. É natural para nós, e quero dizer especificamente para nós brasileiros. É natural para o homem pecador. E a nossa cultura como brasileiros ajuda muito essa vida que nós queremos tranquilidade. É possível hoje encontrar jovens que mal começaram a vida no trabalho. E sabe qual é o objetivo deles? Aposentar. Não vejo a hora de aposentar para não fazer mais nada. Como assim não fazer mais nada? Olha, você pode ser muito útil na vida, já aposentou no trabalho? Então continue trabalhando para Deus. Mas não tenha um desejo de encostar e ficar parado, esperando a morte chegar. Nós podemos servir a Deus até o último dia das nossas vidas, até o último minuto, trabalhando para Deus. Mas nós temos uma tendência em mal começar a trabalhar e já quer aposentar. Assim também pode acontecer na vida espiritual. Ah, pastor, já tenho 50 anos de igreja, agora está na hora de deixar os jovens, eu quero ficar aqui quietinho. Mas quietinho para quê? Por quê? É uma frieza espiritual? Não queima mais aquela chama? E vou mostrar como isso acontece na vida espiritual. Talvez você já percebeu o que eu estou percebendo já há algum tempo. Quanto tempo faz? Note essa pergunta como ela é importante. Quanto tempo faz que você não vê uma conversão, mas uma conversão genuína de alguém? E quando digo conversão genuína, é aquela conversão que no passado era muito comum. É o indivíduo indo numa rota contrária a Deus. Ele é surpreendido com o evangelho e ele desperta e então chega à conclusão: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou caminhando contrário a Deus, em direção ao inferno. Se eu fosse aprofundar aqui, quanto tempo faz que você não ouve falar do inferno? E aí a pessoa despertada pelo evangelho diz: Deus está do outro lado, eu estou no caminho errado. E ele começa a mudar a vida completamente numa busca frenética por Deus, porque queima dentro dele uma chama que ele abandona tudo. Ele pouco se importa com o amanhã, desde que ele agrade a Deus. Não faz tempo que você não encontra pessoas assim? Hoje eu encontro com fulano e o fulano não só é convertido, às vezes é convertido, um ano depois ele já é pastor. E eu não estou exagerando. Minha família não é convertida. Depois de muito tempo de conversão, estudando, quase 10 anos, e não tinha sido ordenado pastor. Eu me formei no seminário ainda solteiro. E um dia voltei para minha casa, meu pai me perguntou, e falou assim: mas você ainda não é pastor? Ele não entende esse universo cristão. Você não é um pastor ainda? Já faz 10 anos que você saiu da cidade para estudar e não é pastor ainda? Não, pai, não é assim que funciona. Ah, como não? Lembra do fulano de tal? Eu falei: me lembro dele. Ele falou assim: então, ele não era um bêbado há um ano atrás? Sim, hoje já é pastor da igreja lá. E eu sempre respondo: não, mas para ser pastor de algumas igrejas, qualquer bêbado serve. Mas pastor de Deus tem que ser moldado pela palavra de Deus, isso leva tempo. Não é fato? Quanto tempo faz que você não encontra mais assim? Pessoas que querem aprofundar a palavra de Deus, que queima no coração dele um desejo profundo de conhecer a Deus. Porque quando as coisas são frias, não tem muita diferença na temperatura. Então, eu tenho uma avaliação que eu queria que você pensasse: se as pessoas hoje chegam à fé e não tem diferença, eles simplesmente chegam a uma igreja e não tem grande mudança, uma coisa muito séria: ou o mundo está superaquecido com a fé, nesse nível, e quando se converte não tem distinção na temperatura, porque eles já estavam nessa temperatura, embora incrédulos, e chegaram aqui. Ou então, eles estão na mesma temperatura porque os cristãos estão muito frios.
aí não tem muita diferença mesmo. O tipo de música que ele ouve como não cristão, ele se converte e diz, mas tem uma versão gospel da minha música. O tipo de balada que ele frequenta, agora ele se converte e diz, mas tem uma similar, só que gospel. Então não tem muita diferença na temperatura. E quando não tem diferença na temperatura, não há choque térmico. Então não queima o coração. Porque ele sai de uma temperatura e vai para outra na mesma temperatura. É algo para pensarmos sobre a igreja de hoje. O conselho, que é o quarto conselho, é o cuidado para não cair nessa frieza espiritual. Então observe o restante do capítulo 1, e que eu vou sobrevoar aqui nesse último conselho para vocês, porque Jonas tomou o navio, adentrou o mar, a partir do verso 4. Cuidado para não cair na frieza espiritual. Quando Jonas decide lançar-se ao mar, através daquele navio, o narrador nos conta, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O mar ficou agitado. O que nós observamos em Jonas? Frieza espiritual. Primeiro elemento, descaso com a pessoa de Deus. Frieza espiritual é quando você fala para um cristão hoje, você não sabe que Deus não concorda com isso? Pastor, não, calma, você é muito radical. É um descaso com a pessoa de Deus. É um descaso com aquele que está repleto de autoridade, tem a vida e a morte nas suas mãos. E que lhe diz, e que está muito claro, quantas vezes tenho eu que conversar com pessoas, e eu digo, Deus não falou isso na sua palavra? Sim, você tem dúvida? Não, não tenho dúvida. Então por que não obedece? Pastor, aqui a vida não é assim tão fácil. Como não é tão fácil? Se você sabe o que Deus diz, sabe como fazer, por que não faz? É um descaso com Deus. Você não leva Deus a sério. Quando foi que entrou nesse caminho de não levar Deus a sério? Como seria para nós? Eu venho de uma escola militar, quando jovem, claro. E talvez tenhamos militares aqui. Quando o seu superior lhe dá uma ordem, você diz assim, não estou afim de obedecer, você não pode ser tão radical assim. Será que é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Não estou com vontade, mas ninguém perguntou se você está com vontade. Vá e faça. É assim que funciona. Nós respeitamos a autoridade e é um descaso desrespeitar uma ordem direta daqueles que estão munidos de autoridade. E nós dizemos o tempo todo, Deus é o Senhor. E Deus fala, é muito claro. E nós fazemos exatamente o contrário e não nos importamos. Jonas não se importa. Ele entra no navio e vai para o porão enquanto o mar está agitado. É um descaso com a pessoa de Deus, porque Jonas sabia que estava fugindo da vontade de Deus. Uma vez que no versículo 3, ele disse que estava fugindo da presença de Deus. E no versículo 8 e 9, observe, o versículo 8 e 9, os marinheiros estão ali tentando salvar o navio e descobre que Jonas foi o sorteado ali como o causador daquele problema. E o versículo 8 e 9, então eles disseram, declara-nos agora por quem, ou por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E observe o que ele responde no verso 9. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o céu, a terra, que fez todas as coisas. Ele fez o mar. É um descaso com a pessoa de Deus. É exatamente assim quando conversamos com algum crente que sabe tudo da palavra de Deus. Ele cita versículo de cor. Ele sabe como funciona a fé. Ele até já ensinou a Bíblia algum dia. Mas aquilo não tem nenhum efeito prático na sua vida. Sabe por quê? Porque ele está frio espiritualmente. E a frieza espiritual simboliza um descaso com Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que ele é um crente, que ele pertence aos crentes. Ele sabe dizer qual é a sua origem. Eu pertenço a Deus. Eu sei o que Deus fala, quem Deus é. Mas não quero obedecê-lo. É um descaso com a pessoa de Deus. E é isso que Jonas estava fazendo. Ele sabia quem era Deus, sabia da vontade de Deus, e sabia que aquilo era pecado, porque, pois no versículo 12, quando os marinheiros disseram, o que nós vamos fazer contigo? O versículo 12 ele responde, tomai-me e lançai-me ao mar, e ele vai se aquietar, porque eu sei, notem, eu sei que é por minha causa
que sobreveio essa grande tempestade. Eu sei. Mas você não sabe que Deus castiga, que Deus julga, que Deus disciplina? Sim, eu sei. E você não tem medo disso? Eu conheci o pastor Rubens, de fato, numa conferência de aconselhamento, né? E numa dessas conferências, um jovem do Rio de Janeiro, evidentemente não vou dizer o nome dele aqui, como no Rio de Janeiro tem muita gente, você não vai saber quem é. Esse jovem que encontrei nessa conferência desabafou num dos intervalos de um problema na vida e me disse: eu posso te ligar qualquer dia? Eu falei: claro, fique à vontade. Semanas depois, ele me ligou e ele contou uma história dizendo: eu sou um jovem cristão, nasci numa igreja cristã, família cristã, tento servir a Deus, acredito que sou eu um salvo, o Senhor, mas eu tenho um problema enorme. É um colega passar na minha casa no final de semana e falar assim: vamos para a balada. E eu fico assim: mas Deus não se importa, vamos lá, vamos curtir a vida. E ele vai e experimenta todas as formas de pecados que um jovem pode experimentar no mundo caído e perverso. No dia seguinte, a sua consciência pesa, eu sei que fiz algo errado, e se arrepende, e vai para a igreja, e se afirma novamente. 15 dias depois, um outro colega diz: mas tem uma festa. E ele pensa duas vezes e vai, e cai novamente, e peca, e o dia seguinte a consciência pesa. Então, ele disse isso, eu aconselhei: não, você precisa se afirmar, fica firme com a igreja, confronte o coração, quebranta o seu espírito, negue a sua vontade, escravize o seu corpo, crie um compromisso maior do que os seus próprios desejos, e você vai ver que o sacrifício não será tão grande, você vai amar o caminho de Deus. E passou um mês, ele liga novamente e diz: não funcionou, e eu acho que então a razão é porque não sou eu um salvo, provavelmente não tem o Espírito de Deus em mim, porque senão isso não aconteceria comigo. E aí eu disse a ele: acho que você tem razão. Eu acho que você deveria parar com isso, porque a fé não é para você. Pastor, não, o que é isso? Eu liguei porque eu imaginei que você fosse me confrontar desse pensamento. Eu falei assim: não, eu acho que você tem razão. A fé não é para você, não é para qualquer um. Acho que você deveria ir para o mundo, aproveitar bem o mundo, peque à vontade, faça tudo que o seu coração quer. Mas pastor, que conselho é esse? Calma, é esse mesmo, isso, você entendeu corretamente, é isso. Vai e aproveita a vida, porque a hora que ela acabar, você estará no inferno. Já que você vai estar no inferno, vá para lá se divertindo. Eu disse: não, pastor, não pode ser assim, não é assim não, eu conheço a Jesus, eu conheço a Deus, não pode ser assim. Eu falei assim: e por que não pode ser assim? Por que você não pode viver no pecado e satisfazer o desejo do seu coração? Não, porque eu sei que é errado, que é pecado, e eu quero agradar a Deus, eu só não consigo. Aí eu disse: era isso que eu queria saber. Um salvo, alguém que conhece a Deus, e até experimenta o pecado, e até se inclina para o pecado, e ele sabe lá no coração: eu não posso continuar vivendo dessa forma, eu estou escravizado, mas o pecado é vergonhoso, e é vergonha conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, e fazer o que eu faço. Sim, isso significa que você teme a Deus. É por aí que nós vamos começar. Alguém que realmente conhece a Deus não pode se contentar no pecado, ele vai enfrentar, ele vai lutar contra o pecado até o sangue, se preciso for. Mas alguém que está frio espiritualmente, talvez não esteja praticando tantos pecados como o jovem que citei, porque ele está numa frieza espiritual. Ele não se preocupa com meia dúzia de pecados que não ofende ninguém, mas ele também não tem nenhum compromisso com Cristo, é aquela frieza. Eu vou à igreja de vez em quando, leio a Bíblia de vez em quando, falo de Deus de vez em quando, mas não cometo grandes atrocidades, então eu estou naquela vida nem quente, nem frio. Mas quando Jesus se revela a João, ele disse a uma igreja: se está morno, eu estou a ponto de vomitar a minha boca. Nós não fomos chamados para a mornidão, mas para queimar a chama da fé no coração. Esse é o conselho: cuidado para não cair na frieza espiritual, e o descaso com a pessoa de Deus é a marca sobre Jonas, e é o que nós temos que pensar. O segundo elemento é o descaso com o próximo. Observe que Jonas, no versículo 4, mas o Senhor lançou no mar um vento muito forte. Versículo 5, os marinheiros estavam cheios de medo e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Mas o versículo diz: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e notem, dormia profundamente. Em outras palavras, o descaso com Deus
leva também o segundo elemento desse conselho, que é o descaso com o próximo. Os marinheiros clamavam a Deus para salvar a vida de todos os outros marinheiros. E Jonas não se preocupava com isso. Desceu ao porão do navio, e a expressão que nós temos aqui na língua portuguesa, dormia profundamente, literalmente é um sono de entorpecentes. É alguém que chegou ali, tomou algumas substâncias para dormir e não se preocupar. Se vai afundar, morra todo mundo. Nenhuma preocupação com os outros marinheiros. Mesmo tendo ciência dele, ele não se preocupa com o próximo. O descaso com Deus é um descaso também com o próximo. Observe, se continuarmos lendo o versículo 6. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse: que passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O chefe da embarcação lhe dá uma bronca. Como você pode estar dormindo se o navio está a ponto de afundar e você não tem a preocupação dos outros? Ele, no coração, sabia que era por causa dele. Um descaso com o próximo. Os marinheiros, no versículo 12, quando descobriram que a causa era Jonas e que ele deveria ser lançado ao mar, olha o que os marinheiros fizeram. Versículo 12. Respondeu-me: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio grande tempestade. O verso 13, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os marinheiros tiveram misericórdia dele e tentavam salvar o navio para não atirá-lo ao mar, mas Jonas pouco se preocupa com o próximo. A frieza espiritual, um descaso com Deus, com a pessoa de Deus. Um descaso com o próximo. Você já não se preocupa mais com o outro. O terceiro descaso é um descaso com o próprio pecado. O versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que foi que você fez? Eles disseram isso quando Jonas afirmou: eu sou dos hebreus e temo ao Deus que fez o céu e a terra e o mar. E o que você fez? Como você pode ter feito uma loucura tão grande? Os marinheiros ficaram estupefatos com a decisão de Jonas. Um descaso com o pecado. E o versículo 13. Entretanto, os homens remavam para salvar a vida de Jonas. Mesmo sabendo que ele é errado. O verso 3, quando Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, tendo descido a Tarsis e a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Observe, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. O descaso de Jonas com o pecado é que ele não somente planejou o pecado dele, como ele pagou para fugir da vontade de Deus. É alguém que sabe o que está fazendo, que tem consciência de que aquilo é errado e pecado. Não é um acidente. Note, todos nós somos pecadores. E pecadores pecam. Obviamente nós pecamos. Mas o que é o pecado para alguém que não está numa frieza espiritual? O pecado é um acidente. Ao terminar aqui, o Douglas e eu pegaremos o carro e nós vamos retornar para São José dos Campos. E eu não estou planejando um acidente no caminho. Pode ser que aconteça, porque eu não tenho uma competência suficiente para garantir que vou chegar lá são e salvo. Também não posso garantir as interferências naturais do que vão acontecer pelo caminho. Também não posso garantir as ações dos demais motoristas. Então, eu estou sujeito ao acidente, mas eu não estou planejando. E se aquilo acontecer, eu posso descobrir: foi falha mecânica, foi falha do mundo que é caído e perverso, interferências naturais. Ou eu falhei como motorista, porque sou falho, e pessoas falhas falham. Ou outros tenham falhado para cometer um acidente, mas é acidente, não é planejado. Agora, o pecado para um crente é um acidente. Mas quando o indivíduo peca e não se importa, aquilo não é um acidente. É como bater o carro todos os dias na mesma esquina e não trocar de rua. Deixa de ser acidente. É frieza espiritual. Jonas não somente projetou,
mas pagou pelo pecado. Não foi um acidente. Quando pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão. Irmão, eu sou pecador e falhei contigo, mas eu não planejei isso. Não era a minha intenção, eu falhei. E como um santo, peço perdão e quero reparar o dano. Mas quando nós planejamos, deixa de ser um acidente. Quando nós já sabemos que aquele pecado existe, que estamos a praticá-lo, já deixa de ser acidente. É frieza espiritual. E o quarto e último elemento desse quarto conselho, cuidado para não cair na frieza espiritual, é um descaso com a própria vida. O versículo 5 mostra os marinheiros sofrendo e lutando para salvar o navio e a vida de Jonas. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam as cargas. Enquanto Jonas paga pelo pecado, os marinheiros estão dispostos ao prejuízo para salvar aquilo que é importante. Eles estão fazendo isso, se esforçando. Mas o versículo 6 mostra que Jonas não queria nenhum esforço. E o verso 12, quando ele responde: podem me lançar ao mar, porque eu não estou disposto a mover uma palha para consertar esse problema. O descaso com a vida é quando a pessoa já tem um descaso com Deus, com o próximo, e descaso com Deus com o próximo leva a um descaso com o próprio pecado, e a frieza espiritual é tão grande que o indivíduo diz assim: mas eu não quero mudar. Nem me confronte, nem me peça, nem me admoeste, porque eu já entreguei, eu quero viver essa vida. É o ápice da frieza espiritual. Não me importa o que vocês vão fazer, eu não vou mover uma palha, eu estou bem aqui. Estou contente com isso. É o profundo do descaso com a própria vida e que deseja até mesmo ser lançado no mar do que ter que mudar para fazer a vontade de Deus. Quais conselhos Deus tem para nós numa igreja que está completando 59 anos para ser bem-sucedida no caminho de Deus? Primeiro conselho: ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, ela precisa entender o seu papel no mundo. Muito claro. Eu sei quem Deus é, sei quem sou nele e sei o que devia fazer estando nele. Ser luzeiro nessa terra. Este é o nosso objetivo. E então definimos para nós o que é ter sucesso. Como queremos agradar a Deus. O que vale servir a Deus. E isto nos leva a um cuidado de não cair na frieza espiritual. Frieza com a pessoa de Deus, com o próximo, com o pecado e com a própria vida, quando já não reage mais aos estímulos que Deus nos dá, à mensagem de Deus, às admoestações e os encorajamentos. Que estes 4 conselhos possam guiar essa igreja no caminho de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, à semelhança de Jonas, nós também fugimos da Tua presença algumas vezes. Somos pecadores, temos os nossos corações inclinados ao mal, mas também sabemos, Senhor, que o Senhor reage ao mal que está no mundo. E se somos Teus filhos, se o Senhor nos salvou e se revelou a nós, mais do que isso, nos deu a palavra, nos deu a comunhão dos santos, a comunhão com o Teu Espírito, nós temos tudo o que precisamos para fazer a Tua vontade nessa terra. E fazer a Tua vontade é o que nós determinamos como sucesso para a igreja do Senhor. E não há fracasso quando fazemos a vontade do Senhor. Que seja isto a guiar essa igreja e todos nós nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.